Nesta edição, a entrada feliz e animadora dos militares no Girabola 2012, competição de futebol onde ainda não conheceram o sabor da derrota. Recuperamos o essencial da finalíssima do Campeonato Nacional Feminino de Basquetebol, disputada no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda. E falamos ainda de voleibol, tanto no que respeita ao jogo jogado na quadra na vertente feminina, como também na vertente masculina. Fique por aí. Interclube e 1º de agosto empataram 1-1 no estádio 22 de junho, em Luanda, na partida de maior cartaz da ronda inaugural do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, Girabola 2012, prestigiada com a presença do Vice-Presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, entre os cerca de 8.000 espectadores. A equipa do 1º de agosto, que teve maior parte dos adeptos no recinto, entrou bem no jogo, apostando no ataque e até criou imensas ocasiões em que visou com perigo a baliza defendida por Mário. O técnico, Romeu Filemon, teve a primeira contrariedade logo aos 15 minutos com a saída inesperada de Capuco por lesão e substituído por Chiche. A formação militar, apesar de ser o seu primeiro desafio oficial da época, explorou constantemente as alas, onde Mengobele e Mano chegavam com facilidade ao setor mais recuado da equipa da polícia. A equipa do Ministério do Interior, ao notar que o seu meio-campo estava em constante assédio, procurou equilibrar a partida até que, aos 24 minutos, adiantou-se no marcador, por intermédio de Alex, na sequência de um pontapé de canto. Não houve mais golos na primeira parte e com o 1-0 se cumpriu o intervalo. Após o reatamento, a formação militar teve outra atitude, onde o objetivo passava primeiramente por chegar ao empate, facto que aconteceu aos 50 minutos por Chiche, na cobrança de um livre direto, batendo o guarda-redes Mário. O duelo continuou animado até ao fim, com os dois conjuntos a procurarem chegar ao golo, mas os setores mais recuados anulavam os intentos dos avançados da formação adversária. Porque assim foi, o grande clássico, que foi o primeiro da temporada no Girabola, terminou com uma igualdade a uma bola e os dois rivais de Luanda dividiram os pontos em jogo. Pontos divididos que permitiram ao emblema militar entrar com o pé direito no Girabola 2012, numa jornada primeira em que jogou com o estatuto de visitante. Em jogo da segunda jornada, o 1º de agosto mediu forças com o Cabos Corp, no que foi mais um jogo grande e um grande jogo. Foi um clássico que produziu na quadra de jogo todas as emoções possíveis. Mas o estádio 11 de novembro, com capacidade para 50.000 espectadores, foi imenso para uma assistência de menos de 20.000. Do lado militar, os laterais, Paíso e Elísio, com apoio de Mengobele, eram os responsáveis pelo municionamento do ataque militar, onde Boá e Giresse nunca deram tréguas aos defensores da turma visitante. O golo, aos 23 minutos de Mengobele, justificou o ascendente rubro-negro numa partida em que os dois guarda-redes estiveram em tarde inspirada, como aos 32 minutos, quando Boá rematou forte à entrada da grande área para grande defesa de Hugo. O reatamento ficou marcado pela expulsão de Manucho no primeiro quarto de hora por acumulação de cartões amarelos. Pouco mais houve de realce num grande clássico luandense que teve como desfecho o primeiro triunfo dos militares no Girabola 2012. Ao estádio da Cidadela, um considerável número de amantes do bom futebol, perspectivando mais um bom jogo dos militares depois do triunfo na jornada anterior. Os exigentes adeptos rubro-negros festejaram de forma efusiva o golo madrugador de Mengobele. Só estavam decorridos 45 segundos e após o pontapé de saída dado pelo Progresso, a bola ressaltou num defensor Sambila e acabou por ir parar a Mengobele, que não hesitou, atirou com força e bateu o guarda-redes Vozinha, fazendo o primeiro golo do desafio. Os eufóricos adeptos militares já pensavam que o jogo acabaria por se tornar fácil demais para a sua equipa e já contavam com a possibilidade de mais golos acontecerem, mas esqueceram-se da determinação, entrega e da valentia dos jogadores jovens do Progresso. Blindaram o meio-campo e, a jogar pela certa, construíram jogadas que colocaram em sentido a defesa militar.
A velocidade imprimida pelas duas equipas no começo do desafio foi baixando gradualmente, também em função do forte calor que se fazia sentir em Luanda. Passaram a jogar de forma mais calma e sem correr grandes riscos. Somente em 2 ocasiões, por Boa e pelo zambiano Chileshi, os militares tentaram mais uma vez incomodar Vozinha através de remates a longa distância. Na resposta, o possante defesa Jaime, com tudo à sua mercê, não conseguiu acertar na bola. Os militares ainda reclamaram uma grande penalidade quando o seu jogador Mingo Bill caiu na área pressionado por um defensor Sambila, mas o árbitro não entendeu assim. Já se contava que o resultado não se alteraria até o intervalo, mas já no período de compensação das paragens do jogo, o árbitro Venâncio de Matos assinalou uma grande penalidade num lance duvidoso que envolveu na área do 1º de agosto o médio Cali do Progresso e Celson Barros, defesa do 1º de agosto. Chamado para cobrar o castigo máximo, Dione fê-lo com classe e empatou o desafio, resultado que levou os jogadores para o merecido descanso. No reatamento e com o sol já menos abrasador, ainda se assistiram boas jogadas, tanto de um lado como do outro. Boa, Amaro, Chichi e Bena eram os mais inconformados, mas nada conseguiram fazer. Aos 70 minutos, Amaro provocou um grande arrepio à defensiva Sambila, ele que voltou a estar em evidência quando, através de um slalom, apareceu já na área de Vozinha, mas acabou por atirar para fora. Nada mais aconteceu, com as duas equipas acabarem por aceitar a divisão de pontos. Tanto militares como Sambilas, que já empataram por 2 vezes no campeonato, somam agora 5 pontos. Eu acho que o empate foi justo. Também gostaria de agradecer aqui a todos esses adeptos do 1º de agosto que aqui vieram. Trabalhamos até o fim, é bom, os jogadores estão de parabéns e sinto-me feliz por isso. Não só pelo empate, mas pelo jogo que foi realizado. Com 2 golos de Bena, o 1º de agosto goleou no estádio 11 de novembro, em Luanda, o Nacional de Benguela por 4-0, em jogo da 4ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, Girabola 2012, e juntou-se aos líderes da tabela classificativa da competição. O Clube Militar abriu o marcador aos 2 minutos por intermédio de Amaro, e quem diria que muito mais estava para vir. Bena ampliou pouco depois o placar aos 5 minutos de jogo jogado. Com este 2-0 se cumpriu o intervalo. Após o reatamento, Mingo Bele, aos 69 minutos, voltou a bater as redes da baliza adversária. E, novamente, Bena, aos 77 minutos. E assim fecharam o resultado, para desespero dos nacionalistas de Bengala. Com este desfecho, 1º de agosto deixou o 6º lugar e subiu ao 2º posto, com 7 golos marcados e 2 sofridos no Girabola 2012. Um 4-0 gordo, mas merecido pelos anfitriões deste encontro. Aqui temos os resultados dos primeiros 4 jogos do 1º de agosto, que se resumem em 2 empates fora e 2 vitórias no seu reduto. Um 1º de agosto que ainda não sofreu qualquer desaire no Girabola 2012. O 1º de agosto, como já vimos neste magazine, está apostado em fazer mais e melhor neste campeonato. Tudo começou na pré-temporada, como nos relata Fernando Barbosa, diretor-geral. A nossa equipa, como sabe, tivemos três estágios de preparação. Iniciamos em Benguela durante cerca de 8 dias, depois fomos para o Lubango, onde a nossa equipa estagiou cerca de 15 dias e depois finalizamos o estágio na República da África do Sul. A nossa direção este ano deu uma grande atenção e vai dar uma grande atenção ao futebol. Já há bastante anos que nós não ganhamos o Campeonato Nacional. Este ano melhoramos substancialmente o plantel. Entraram novos jogadores que possam dar resposta às nossas aspirações em termos de rendimento esportivo e resultado esportivo. Portanto, penso que
as condições estão criadas para que a nossa equipa este ano possa de facto dar uma outra volta em termos de resultados esportivos e apontarmos mesmo, já que o nosso objetivo é ganhar o Campeonato Nacional, e penso que nós vamos lutar por esse objetivo. O primeiro jogo do Campeonato Nacional contra o Inter de Luanda, a nossa equipa conseguiu dar mostras de grande capacidade física, técnica, e estamos satisfeitos com o primeiro jogo que nós efetuamos com o Inter de Luanda. Penso que a equipa deu índice de que podemos alcançar o objetivo este ano. Para o melhor sucesso da equipa principal de futebol é, obviamente, essencial que a direção militar aposte no futebol de formação. E sobre isso há algo também na manga. A direção do clube está muito interessada em desenvolver o futebol de formação. Nós pensamos que sem formação nós não temos bases para que a equipa de séniores possa ter bons jogadores, um bom plantel de futebol, para que nos próximos anos nós possamos estar em cima, a liderar o futebol. Portanto, não basta o que nós pretendemos, nós não queremos ganhar um campeonato e depois não ganhar mais 5 ou 6 anos. Nós pretendemos liderar, mas para isto nós temos que ter uma base. Nós temos que formar os jogadores, nós temos que ter uma escola de futebol, nós temos que ter jogadores com qualidade para que possamos disputar também com maior qualidade e naturalmente melhorar a qualidade do futebol, não é, praticado, para que possamos obter resultados no futuro. Sendo assim, a direção do clube está a fazer um grande investimento. O clube está a construir 2 campos de futebol para a formação. Portanto, para a formação os campos estão em fase avançada e dentro de pouco tempo serão colocados nos 2 campos os tapetes de relva sintética. Portanto, com essas condições criadas de infraestruturas, com certeza irá haver uma melhoria substancial a nível do treino e a nível da formação, a nível da qualidade dos jogadores. Vamos, com isso, formar melhores jogadores para a equipa de sénior. Uma aposta na formação é uma aposta no futuro de jogadores do clube e também da modalidade em si. E poderá beneficiar o emblema em termos financeiros. Nós conseguirmos, na escola de futebol, formar bons jogadores, nós vamos com certeza reduzir os custos com a aquisição de jogadores. São jogadores que vão ser formados na escola. É evidente que vamos ter um plantel substancialmente, em termos de valores, um valor muito mais reduzido. Por outro lado, poderemos formar jogadores com outras qualidades, desde que sejam, e a nossa aposta vai ser também nos formadores, não é? Formadores com capacidade de formar jogadores com grande qualidade técnica, com grande capacidade física, para que possam jogar, não só no Campeonato Nacional, mas quiçá em outros campeonatos a nível de outros países. Porque nem só de futebol vive o Clube 1º de Agosto, quisemos também colher um parecer sobre o basquetebol, outra das modalidades muito acompanhadas e adoradas. A nível do basquetebol, neste momento nós estamos a competir no Campeonato Nacional de Séniores masculinos. O objetivo do clube é ganhar o Campeonato Nacional, já que o ano passado nós não conseguimos ganhar o campeonato. Portanto, foi uma época muito má o ano passado, mas este ano reforçamos o plantel. Conseguimos trazer de novo o antigo treinador que já esteve cá, não é? Que treinou a equipa
durante cerca de 5 anos, o 1º de agosto, o professor Mário Palma. É um treinador experiente. Com os atletas que nós temos, com algumas aquisições que nós efetuamos, nós estamos em condições de, este ano, discutir o título de campeão nacional. Claro que não vai ser fácil, as equipas todas todas estão apostadas, todas elas querem ganhar o campeonato, pelo menos 3 equipas, mas penso que o 1º de agosto poderá estar em melhores condições para o campeonato nacional. As equipas femininas do Petro de Luanda e do 1º de agosto voltaram a estar frente a frente para mais uma jornada do torneio de abertura de Luanda. Com as petrolíferas em fase de renovação e onde somente 2 jogadoras mostram alguma experiência, Tina e Márcia, coube às militares o ditar das regras do jogo. Superiorizaram-se ao vencer o primeiro set por apertados 25-22. No segundo set o equilíbrio fez-se presente até a uma igualdade a 10 pontos, com as militares a assumirem depois a partida e acabar por vencer por confortáveis 25-17. No terceiro set, o Petro foi superior e acabou por vencer por 25-18, reduzindo a vantagem militar para 2-1. Todos se interrogavam como seria o quarto e decisivo, se o Petro voltaria a dar o ar da sua graça ou se o 1º de agosto acabaria por mais uma vez se superiorizar. Esse foi um set de muitos nervos e de muita luta, e tal como sucedeu no primeiro, o equilíbrio fez-se presente até o final do jogo. Triunfo apertadíssimo por 25-23 para as militares. A vitória acabou por sorrir para estas, que acabaram por vencer por 3-1. No outro jogo, as senhoras do Progresso do Sambizanga venceram com relativa facilidade o Petro B por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-17 e 25-19. À saída desta jornada, as militares comandam o torneio com 4 pontos, enquanto que o Petro B é cada vez mais o último. A força voleibolística do 1º de agosto também se fez sentir no setor masculino. Teve pela frente o arquirrival Petro de Luanda em mais uma jornada deste torneio de abertura. No primeiro set, parcial apertadíssimo, com o jogo a precisar de ir até o tie-break. O triunfo acabou por pertencer aos militares, que venceram o set por 29-27. No segundo set, sempre a favor dos militares, estes voltaram a vencer, desta por 27-25. No derradeiro set, nova vitória dos militares, já de forma menos apertada, 25-19 foi o score final de 3-0. Com este triunfo, o 1º de agosto consolida a liderança do torneio. Com este triunfo, o 1º de agosto A consolida a liderança do torneio. O 1º de agosto B vem logo a seguir, vindo depois as outras 3 equipas, nomeadamente o Progresso do Sambizanga, o Petro Atlético de Luanda e os Amigos do Vôlei. O Interclube conquistou no pavilhão principal da Cidadela o título de equipa campeã nacional sénior feminina de basquetebol ao vencer na finalíssima o 1º de agosto por 55-45. Num duelo decisivo, onde ambas as equipas quiseram vencer, o equilíbrio foi bastante visível no primeiro quarto, mas o triunfo coube ao 1º de agosto por 15-13. No segundo período, a norte-americana Danielle Green colocou o Inter pela primeira vez a vencer o desafio, com um triplo, fixando o placar em 16-15. O Inter saiu a vencer ao intervalo por apenas um ponto, 26-27, o que fazia crer que o período seguinte seria ainda mais renhido. No terceiro, o jogo parou por 9 minutos devido a um corte de energia numa altura em que o Inter vencia por 29-26, o que, de certa forma, retirou algum ritmo nas duas equipas. Logo após o recomeço, o Inter começou a construir a sua caminhada, onde mais uma vez Daniela Green comandou as jogadas, indo buscar as faltas necessárias sempre que a sua equipa estivesse a jogar para o ataque, dilatando ainda mais o score.
Fruto da perspicácia das polícias no setor defensivo, durante 6 minutos, o 1º de agosto não marcou qualquer ponto. E mais uma vez o Inter saiu a vencer, 32-47, a maior diferença pontual no desafio. No quarto e último período, a turma comandada por Apolinário Paquete geriu apenas os pontos trazidos e com menor pressão e um jogo exterior bastante eficaz, o que não acontecia no 1º de agosto, onde os nervos mais uma vez estiveram bem visíveis e não foi possível conquistar o tão almejado título. O Interclube chamou a si pela 3ª vez consecutiva a Taça de Campeã Nacional, que lhe garante um lugar na Taça dos Clubes Campeões, onde também vai lutar pelo título. Assistiram ao encontro Gonçalves Mondumba, Ministro da Juventude e Desportos, assim como outros responsáveis da Comissão de Gestão do Interclube e de Direção do 1º de agosto. Assim terminou mais uma edição do Nacional Feminino de Basquetebol, que até viveu uma ponta final algo atribulada. Nossa preocupação é o homem. E nós, para estarmos em África esses anos todos a ganhar, o nosso trabalho é profundo. Digo nosso, mas a nível de todos os clubes. A preocupação é muito grande e se nós não prepararmos bem, depois temos em alguns campeonatos que depois não temos continuidade. Não tem sido o caso, as nossas equipas têm atletas muito jovens, nós conseguimos lançar atletas com tenridade, com 19 anos, 18 anos já estão nas equipas séniores e estão a jogar a alto nível. E então, nesse aspecto de continuidade, nós acredito que temos estado a fazer um trabalho para não termos percalços no futuro. A nossa seleção nacional acabou agora o Campeonato do Mundo no Brasil e ficamos em 7º, fizemos uma excelente participação. Devia ser melhor, mas também tivemos problemas de saúde que também debilitou-nos um bocadinho. Acima de tudo, nós cada vez mais queremos que o nosso clube, o nosso símbolo, esteja cada vez mais reforçados e, acima de tudo, os nossos sócios estarem orgulhosos do trabalho que nós temos estado a desenvolver. Por isso, a nossa preocupação, acima de tudo, é formação e fruto da formação é que vêm os títulos. Relativamente aos atletas, primeiro, nós temos tido alguns protocolos com algumas equipas em Espanha e em Portugal, em que nós temos mandado parte da época eles girarem na Europa e depois nas fases finais eles vêm com outro potencial. A nível do clube em si, pronto, temos estado a participar em alguns campeonatos da África e estágios na Europa, a Espanha, a França. E pronto, aí vamos também projetando e vendendo a nossa imagem. Porque nós, para além do aspecto técnico, o aspecto físico, também preocupamos-nos com o aspecto académico, porque temos 3 assistentes sociais que fazem um acompanhamento escola a casa. Temos também 3 explicadores que dão aulas de química, física e estatística. Também temos um professor de informática, porque temos uma sala que também nós damos aulas aos nossos atletas, e depois na vertente ainda física